Uma mulher colocou creme de mercúrio na pele do rosto. Isso é o que aconteceu com o cérebro dela. Para preservar a identidade da paciente, vamos chamá-la de Cláudia. Cláudia é uma mulher de 46 anos que se apresentou ao pronto-socorro com fala arrastada e visão turva. 2 semanas antes, ela havia estado no mesmo pronto-socorro porque suas mãos estavam fracas e uma sensação intensa de formigamento as tornava completamente dormentes. Naquela época, não parecia haver nada imediatamente ameaçador à vida dela. Mas agora que ela não consegue ver ou falar claramente, algo terrível está acontecendo com ela. Histórico e início dos sintomas. Alguns anos atrás, Cláudia acreditava que tinha problemas com manchas na pele. Para ela, essas manchas escuras eram sinais terríveis de envelhecimento e danos causados pelo sol. E ela precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Uma amiga lhe contou sobre um creme clareador de pele que ajudava com isso. Esses cremes continham ingredientes especiais eticamente obtidos de várias partes do mundo, que inativavam suavemente certas enzimas na pele para corrigir e prevenir manchas. Esses cremes eram tão eficazes que só podiam ser adquiridos por canais especiais de encomenda. Mas Cláudia teve sorte. A amiga de Cláudia tinha contato com a fonte mais autoritária na importação desses cremes e conseguiu encomendar uma grande quantidade para ela começar a usar. Cláudia aplicava esse creme no rosto 2 vezes ao dia e as manchas estavam desaparecendo, mas com o tempo ela começou a notar algo errado. Sintomas iniciais e diagnóstico. Certo dia, Cláudia esvaziou o estômago de ambos os lados. Quando enxaguou a boca com água depois, um gosto metálico perfurou suas bochechas. Uma sensação de queimação percorreu sua língua, mas ela não tinha certeza do que era. Não doía, e aparecia e desaparecia. Cláudia não pensou muito sobre tudo isso e continuou aplicando o creme clareador de pele no rosto. Um dia, Cláudia percebeu que continuava deixando cair o telefone. Inicialmente, pensou que talvez estivesse escorregadio, mas a sensação de formigamento nas mãos começou a ficar mais intensa, acordando-a à noite. No pronto-socorro, os médicos não encontraram nada imediatamente ameaçador à vida. Eles a mandaram para casa e agendaram uma consulta com outro médico que queria que ela voltasse após algumas semanas para ver como estava. Mas Cláudia não ia aguentar mais algumas semanas. Ela começou a ter problemas para enxergar e não conseguia mais dirigir. Teve dificuldade para falar, pois sua família não conseguia entender o que ela dizia. E começou a ter problemas para andar, trazendo-a de volta ao pronto-socorro onde nos encontramos agora. Exame médico e pistas. Durante o exame, a equipe médica estava preocupada com 2 coisas. Cláudia passou de ter fraqueza e dormência nas mãos para ter visão turva, marcha instável e fala arrastada. Tudo isso em um intervalo de 2 semanas. A velocidade de seu declínio lhes dava pistas sobre o que estava acontecendo, mas não apenas isso. Onde isso estava acontecendo lhes dava um segundo conjunto de pistas. Claramente, os problemas de Cláudia estavam relacionados aos seus nervos, mas onde especificamente? O problema dela não era apenas alguns dos seus nervos, porque se transformou em um problema que abrangia todo o corpo, desde a forma como ela se movia até seus sentidos. Isso significa que poderia haver algo errado com seu cérebro. Mas uma ressonância magnética não revelou nada de errado. Não havia anormalidades estruturais visíveis. O cérebro dela não estava inchando e dobrando sobre si mesmo. Não havia nada anormal crescendo nele. Ela também não tinha febre, então provavelmente não era uma infecção como meningite. Quando a equipe médica fez um exame de sangue de rotina, descobriram que os resultados de Cláudia estavam normais. À medida que os dias passavam, Cláudia teria episódios delirantes aleatórios entre longos períodos de silêncio em que ela apenas ficava sentada e olhando para o vazio. Quando os sons saíam de sua boca, eram apenas murmúrios e gritos. Descoberta de níveis de mercúrio. Um dos novos médicos da equipe decidiu pedir um exame de sangue diferente dos que haviam sido feitos rotineiramente. A causa final dos problemas de Cláudia, que ainda não havia sido explorada, era uma tóxica.
E quando eles olharam para os resultados, descobriram que os níveis de mercúrio de Cláudia estavam 1.400 vezes acima do limite superior do normal. E isso explicava tudo o que estava acontecendo com ela. Mas o que estava no sangue dela era apenas uma parte do que estava em seu corpo, o que significava que provavelmente havia ainda mais mercúrio absorvido em seus órgãos. Absorção e contaminação. Então, como ela conseguiu tanto mercúrio no sangue? Isso nos leva à ideia de absorção. O mercúrio é um metal. É o único que é líquido à temperatura ambiente na Terra. Nesse estado, ele não é absorvido pela pele. Você verá que ele rola para fora e o fluido em massa não entra no corpo. É por isso que você ouvirá pessoas dizerem que tocaram mercúrio de um termômetro e perguntarão por que não foram envenenadas por mercúrio. É porque ele não é absorvido pela pele. Nesse estado, às vezes pequenas quantidades de vapor podem sair do líquido e serem inaladas, e esse vapor pode causar envenenamento por mercúrio. Isso seria considerado envenenamento por mercúrio elementar, mas não foi o que aconteceu com Cláudia. Quando a equipe médica perguntou à família dela mais sobre quando tudo isso começou, eles descobriram que Cláudia estava usando um creme clareador de pele 2 vezes ao dia há 7 anos. E quando a equipe médica viu que não havia ingredientes listados no rótulo, eles entraram em contato com o Estado e o Centro de Envenenamento para obter mais instruções. No laboratório, o Departamento de Saúde Pública analisou o creme e encontrou altos níveis de mercúrio, mas algo estava errado. Análise química. Quando cremes como esse têm mercúrio, geralmente está na forma de um sal. O sal de cozinha que adicionamos aos alimentos é cloreto de sódio, onde o sódio é a parte metálica. Mas não pensamos no sódio realmente como um metal, porque o consideramos na forma que flutua no nosso sangue como uma partícula eletricamente carregada. Em vez de sódio, o mercúrio pode ser o metal em um sal. Esta é a forma que você pode ter ouvido falar em medicamentos antigos, como um tratamento para sífilis. Formas de sal como essa tendem a se decompor no corpo, deixando o metal flutuando como uma partícula carregada, resultando em envenenamento por mercúrio. O mercúrio encontrado no creme clareador de pele de Cláudia era um sal, mas era mais complexo do que isso. Em vez de apenas o íon mercúrio como um metal, era um produto químico chamado metilmercúrio. O óleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos diferentes. E este ramo de metilhidrocarbono ligado ao mercúrio era o que Cláudia estava passando no rosto. Esse mercúrio contendo carbono é chamado de mercúrio orgânico. Efeitos do mercúrio orgânico. O sal de mercúrio e o mercúrio orgânico, ao contrário do mercúrio elementar, são absorvidos pela pele e entram no corpo. Então, Cláudia, aplicando este creme no rosto todos os dias, 2 vezes ao dia, acumulou mercúrio em seu corpo. Mas o que isso estava fazendo? O mercúrio é um metal pesado. Quando os elementos são pesados, significa que eles têm muita massa. O corpo humano é feito quase inteiramente de 6 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Nenhum desses elementos é pesado. Eles são bastante leves. Eles não são maciços, e isso significa que eles são tipicamente estáveis. Mas o mercúrio não é leve. É relativamente estável em sua forma elementar, mas essa não é a forma no corpo de Cláudia. Esse mercúrio tende à instabilidade e, para se estabilizar, vai interagir com partes e estruturas do corpo, e é aí que o dano permanente acontece. Nossa forma física é feita de proteínas, e as proteínas são cadeias de 20 aminoácidos diferentes. Amino, referindo-se ao nitrogênio. Alguns desses aminoácidos têm enxofre, e é aqui que o mercúrio prefere agir. As células gostam de bombear eletrólitos para dentro e para fora para manter o equilíbrio. Mas quando o mercúrio está presente, ele quebra as bombas, porque essas bombas são feitas de proteínas que contêm enxofre. Sem equilíbrio, as células não podem funcionar corretamente. Efeitos no cabelo e outros tecidos. O cabelo é feito de proteínas ricas em enxofre. Este enxofre é o motivo pelo qual o cabelo queimado tem um cheiro ruim.
Mas também é o motivo pelo qual o mercúrio pode ser encontrado no cabelo. Quando o cabelo é testado, pode ser usado para detectar grandes ingestões de mercúrio, mas o cabelo se liga ao mercúrio ambiental, que nunca entrou no corpo da pessoa. Pelo menos nos Estados Unidos, grandes quantidades de mercúrio não deveriam estar flutuando no ar e não deveriam estar nas superfícies. Mas o cabelo pode coletá-lo com base nesse contato, o que poderia levar alguém a acreditar que ingeriu mercúrio, quando na verdade não o fez. As células precisam decompor substâncias químicas quando terminam de usá-las. Por exemplo, quando sinais nervosos são enviados, os neurotransmissores que enviaram esses sinais precisam ser retirados. Enzimas fazem essa decomposição, mas as enzimas são proteínas. Quando alguém é envenenado por mercúrio, essas enzimas não funcionam mais. Você se lembra de que o óleo é feito de cadeias de hidrocarbonetos? Bem, o óleo não se mistura com a água, mas se mistura com outros óleos e gorduras. Sabendo que o creme clareador de pele de Cláudia tinha metilmercúrio, um ramo de hidrocarboneto, sabemos que ele se mistura preferencialmente com o tecido adiposo no corpo. Mas tudo no corpo tem gordura. As células têm uma bicamada lipídica, e o metilmercúrio entra e quebra as enzimas dentro, causando toxicidade. Existe uma parte do corpo que tem mais gordura do que outras? Bem, o cérebro é composto por 60% de gordura. Como a gordura se dissolve em gordura e o sangue é feito de água, que não é gordura, o mercúrio se acumulou nos nervos e no cérebro de Cláudia. Danos ao cérebro. Cláudia apresentava distúrbios de movimento. Isso nos diz que o mercúrio se depositou na parte do cérebro que controla o movimento, chamada cerebelo. Infelizmente, temos informações suficientes sobre o envenenamento por metilmercúrio para saber que isso é típico. Em 1956, na cidade de Minamata, no Japão, perto da água, uma menina de 5 anos apresentou-se ao pronto-socorro com dificuldade para andar, problemas para falar e convulsões. 2 dias depois, sua irmã mais nova apresentou exatamente os mesmos sintomas. A mãe delas disse aos médicos que a filha de seu vizinho também estava experimentando os mesmos problemas, o que levou as autoridades de saúde pública a investigar um possível surto. Eles encontraram 8 pessoas no bairro com os mesmos sinais e sintomas. Os investigadores descobriram que os gatos que viviam na área tinham convulsões antes de morrer, algo que os moradores chamavam de doença da dança dos gatos. Corvos e outros pássaros caíam repentinamente do céu, incapazes de se mover normalmente. Peixes flutuavam na superfície da água e se tornavam inertes. Tudo isso começou a fazer mais sentido quando perceberam que uma fábrica química local estava despejando água residual na baía. E dentro dessa água residual havia metilmercúrio. Os peixes absorviam o mercúrio através da água. Os gatos e os pássaros comiam os peixes e acumulavam mercúrio, causando os mesmos problemas que ocorrem nos humanos, porque os moradores da cidade também comiam os peixes. Comparação e medidas de tratamento. Normalmente, evitamos nomear doenças após locais específicos, porque, neste caso, fábricas químicas podem estar em qualquer lugar, e esse envenenamento por mercúrio pode ocorrer em qualquer lugar. Mas quando a equipe médica fez o primeiro exame de sangue de Cláudia e descobriu que ela tinha envenenamento por mercúrio, seus níveis de mercúrio no sangue eram 10 vezes maiores do que a média das pessoas que adoeceram com esse incidente na cidade de Minamata. Você se lembra de que o mercúrio gosta de se ligar ao enxofre? Bem, isso significa que pode haver uma maneira de remover o mercúrio de Cláudia. A equipe médica usou Succimer. Tecnicamente, o enxofre aqui deveria ser capaz de cercar o mercúrio. Ele deveria ser capaz de impedir que o mercúrio se ligue a mais proteínas no corpo, prevenindo danos adicionais. O problema é que o Succimer não será capaz de deslocar o mercúrio já absorvido em seus órgãos. E ainda pior, o Succimer não será capaz de reverter os danos que o mercúrio já causou. Toxicidade e prognóstico. O envenenamento por metilmercúrio é assustador porque não produz sintomas imediatamente. O início retardado parece ser devido à forma como ele se distribui no tecido adiposo.
O corpo leva mais tempo para eliminá-lo e faz isso através do trato gastrointestinal. Estudos sugerem que leva quase 1 ano para eliminar a maior parte do mercúrio do sangue. Mas estudos também sugerem que, uma vez absorvido no tecido neurológico, ele se transforma. Experimentos e uma autópsia separada de alguém que sobreviveu ao envenenamento por metilmercúrio por 22 anos mostraram que o mercúrio ainda estava presente no cérebro todos esses anos depois, e que ele havia se convertido em mercúrio inorgânico, como na forma de sal. Tratamento e transferência. À medida que os dias passavam, Cláudia recebia continuamente Sucimer na tentativa de remover o mercúrio do sangue dela. Ela não usava o creme de pele há várias semanas, mas a equipe médica determinou que ela precisava ser transferida para um hospital que pudesse cuidar melhor dela. Mas por que o mercúrio estava no creme? Alguns produtos clareadores de pele utilizam mercúrio. O corpo usa íons metálicos para várias funções. Em função normal, o íon cobre é usado na enzima que produz melanina, a substância que produz pigmentação nos cabelos, olhos e pele. O mercúrio compete com esse íon cobre e, como o mercúrio faz, inativa a enzima, inibindo a produção de melanina, resultando em um efeito clareador na pele. Então, alguns desses produtos já têm mercúrio neles, mas normalmente eles têm a versão de sal inorgânico, contaminação e impacto. O problema de Cláudia é que o pote específico que ela estava usando estava contaminado com metilmercúrio orgânico. O caso de Cláudia é significativo porque foi a primeira vez que o metilmercúrio foi encontrado nesses produtos clareadores de pele importados. Mas, além disso, a Food and Drug Administration, a FDA dos Estados emitiu uma atualização para os consumidores para alertar que o envenenamento por mercúrio está sendo mais comumente associado a produtos de pele, particularmente aqueles que são comercializados como anti-envelhecimento ou clareadores de pele. Esses produtos são frequentemente espalhados boca a boca e podem ser usados para tratar manchas de idade, sardas e imperfeições, como Cláudia estava tentando fazer. Adolescentes podem usar esses produtos para ajudar com acne. Às vezes, esses produtos dirão claramente no rótulo que contém mercúrio, mas às vezes essas palavras não são imediatamente óbvias, como quando dizem calomel, que é um nome para cloreto de mercúrio, um sal inorgânico. Outras vezes, o rótulo nem lista os ingredientes, mas nos piores casos, o produto está contaminado com ingredientes que nunca foram listados, que parece ser o que aconteceu com Cláudia. Nos Estados Unidos, uma lei federal exige que os ingredientes sejam listados no rótulo de qualquer cosmético. Quando produtos são importados ilegalmente, às vezes eles não têm esse rótulo. Mas lembre-se, esses cremes de pele terão absorção dérmica. Não seria anormal alguém usá-los e, em seguida, de alguma forma, tocar uma bancada de cozinha ou manusear alimentos consumidos por outros membros da família, o que os exporia ao mercúrio, causando uma resposta tóxica. E lembre-se, o envenenamento por mercúrio, especialmente pelo mercúrio orgânico contendo carbono, tem um início retardado. Quando alguém experimenta sintomas, já é tarde demais, porque o mercúrio já foi absorvido em seu corpo e não há maneira confiável de remover o que se instalou em seus órgãos. Sempre verifique o rótulo dos cosméticos e sempre tenha cautela com produtos, especialmente aqueles que podem ter sido trazidos ilegalmente para o país. Para Cláudia, após um tratamento extensivo com Sucimer e uma longa estadia hospitalar em várias instituições, ela ainda não conseguia falar por si mesma. Não era capaz de cuidar de si mesma e precisava de uma sonda de alimentação porque não conseguia mais comer, pois não conseguiu se recuperar. Existem muitas coisas que as pessoas de alguma forma colocam em seus corpos que são ilegais, ou talvez semi-legais. Algumas delas posso falar mais diretamente, como neste vídeo. Este caso serve como um poderoso lembrete dos perigos potenciais do uso de produtos de beleza não regulamentados e da importância da educação e da conscientização sobre os riscos associados ao mercúrio e outros metais pesados.
A saúde deve sempre ser uma prioridade, e a busca por produtos seguros e regulamentados é essencial para evitar tragédias como a de Cláudia. Este vídeo é fornecido para fins educacionais e não deve ser considerado como conselho médico. Sempre consulte um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer novo programa de exercícios ou suplementação. Cuidar de sua saúde e bem-estar deve sempre ser a prioridade. Agora, vamos a um detalhamento médico e científico dos efeitos do mercúrio na saúde. O mercúrio é um metal pesado e tóxico que pode causar danos graves ao corpo humano. Quando absorvido pelo corpo, ele se liga ao enxofre presente nas proteínas, interrompendo as funções celulares normais. Isso pode resultar em uma ampla gama de sintomas, desde problemas neurológicos até falência de órgãos. A absorção e distribuição do mercúrio. O mercúrio orgânico, como o metilmercúrio, é especialmente perigoso porque pode ser facilmente absorvido pela pele e distribuído por todo o corpo. Ele se acumula nos tecidos adiposos, incluindo o cérebro, onde pode causar danos significativos e permanentes. A exposição crônica ao mercúrio, como no caso de Cláudia, leva a uma acumulação gradual que pode eventualmente resultar em envenenamento severo. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico de envenenamento por mercúrio é desafiador porque os sintomas podem se desenvolver lentamente e variar amplamente. Testes específicos de sangue e urina são necessários para confirmar a presença de mercúrio no corpo. O tratamento envolve a descontinuação da exposição ao mercúrio e o uso de agentes quelantes, como o Succimer, para ajudar a remover o mercúrio do corpo. No entanto, esses tratamentos não podem reverter os danos já causados. Prevenção e educação. A prevenção é a melhor abordagem para evitar o envenenamento por mercúrio. Isso inclui a educação sobre os riscos de produtos não regulamentados, a importância de verificar os rótulos dos produtos e a conscientização sobre os sinais e sintomas do envenenamento por mercúrio. Regulamentações mais rigorosas e a fiscalização dos produtos de beleza importados também são essenciais para proteger os consumidores. O caso de Cláudia destaca os perigos ocultos em produtos de beleza não regulamentados e a importância de ser vigilante sobre o que colocamos em nossos corpos. A busca por uma pele perfeita levou Cláudia a uma jornada dolorosa e debilitante, que poderia ter sido evitada com maior conhecimento e precaução. Este vídeo é um lembrete crucial para todos nós sobre a importância da segurança e da regulamentação em produtos de consumo. Sempre priorize sua saúde e bem-estar acima de tendências de beleza duvidosas e não regulamentadas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Continue por aqui e assista a mais vídeos de casos médicos incríveis. É só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo em sua tela. Te encontro no próximo vídeo. Até logo!